Muniz, eu quero mandar um beijo pro meu pai, minha tia, pra minha duas primas que tá com a minha tia, tô na TV Vitoriosa. É isso aí, Luquinha, tá na Vitoriosa e tá lindão demais. Lucas Muniz, parente do nosso cinegrafista, né não, Rony? Não é difícil não, né? Pelo amor de Deus. Já tem duas esparramadas por aí, tá bom demais. Ai, já falei que eu não sou baú, eu falo mesmo. Olha só, vou aproveitar também para mandar beijos e abraços. O Regis Danese. Gabi, mostra a foto do meu filho Rian. Pode mostrar, Didi? Posso que vai falar que não, aqui eu vou te contar. É diretor demais, uma apresentadora só. A Bibiana Alves da Rocha. Gabi, manda um abraço, manda um abração também pro Silvio. O Cruvinel Stephanie. Um dia tu falas comigo? Eu tô falando, Cruvinel, tô falando. Beijos pro Ricardo em Canápolis e também pro Juliano em Monte Alegre, ligadinhos aqui no Manhã Vitoriosa. Quer pedir beijo e abraço? É só entrar aqui no nosso Facebook, ao vivo, estou online, vou te mandar beijo, te mandar abraço, dá o recadinho que você quiser. E olha só, vamos falar agora de saúde, é isso mesmo. Nós estamos recebendo a visita do médico ortopedista, Dr. Marcelo Franco, que já está aqui conosco. Bom dia, Dr. Marcelo. Tudo bem? Obrigada pela participação aqui no Manhã Vitoriosa. E o tema a ser discutido hoje é pé chato. Nós preparamos um VTzinho para você em casa entender melhor um pouquinho sobre esse assunto. Roda aí. Hoje, Matheus, de 11 meses, começa a aprender a andar como qualquer outra criança. Mas quando nasceu, tinha o pé esquerdo torto e precisou de uma intervenção médica. A médica me explicou na hora do parto, ó, é normal o bebezinho nascer com o pezinho torto. Aí ela falou assim, ó, eu vou te encaminhar para medicina, é um tratamento normal, ele vai andar normal, não vai ter sequela nenhuma. O pequeno vai usar uma botinha como essa até os 3 anos para que o problema seja corrigido de vez. Hoje, Isabela está aliviada. A pediatra vai falando se vai poder voltar a usar, se não, porque tem muitos casos que o pé volta. Na fase do crescimento, usando a botinha, fazendo tudo direitinho, mas tem fase que o pé volta a ser torto. Aí, nessa fase, ela vai dizer se vai precisar fazer, se vai precisar usar diretamente a botinha ou não. Esse médico ortopedista explica que o problema é mais comum do que se pode imaginar, mas nada que uma intervenção imediata não possa resolver. O que a mãe tem que observar? Se tem deformidade no joelho, se tem um pezinho, se ele pisa direitinho, se tem alguma alteração, se ele manca quando anda. Atrasos nesse tipo de desenvolvimento são comuns, mas se depois de 1 ano e meio a criança ainda não começou a andar, é preciso procurar um médico. O problema muscular e ósseo, conhecido como pé chato, pode ser uma das causas do desenvolvimento motor lento da criança. Tá certo, é isso mesmo. E a primeira pergunta, doutor Marcelo, uma criança que tem pé chato, ela vai ser um adulto também com pé chato? Ou há possibilidade de cura? Não, a gente sabe que existe o pé chato, geralmente ele é fisiológico, né? A criança, geralmente, ela nasce com o pé chato. É considerado uma doença ou alguma anomalia genética? Não, é mais uma disfunção? anomalia. Isso falando no pé plano flexível, né? Na infância, porque o membro inferior, ele passa por alterações, por maturação esquelética. E o pé plano flexível, o arco plantar do pé, que é o desabamento desse pé, ele melhora por volta dos 3 aos 5 anos de idade. Alguns casos se perpetuam um pouquinho mais, né? Mas por volta dos 3 aos 5 anos de idade, a criança está com o arco plantar formado. Então, quer dizer o seguinte, é uma dúvida muito comum das mães no consultório, quando trazem as crianças, que com 1 ano de idade está com o pé chato. É muito esperado isso mesmo. Mais de 90% dessas crianças vão estar com o pé chato nessa idade. Então, por volta dos 3 aos 5 anos é que vai formar esse arco plantar. E apenas 15%, por volta de 15% dessas crianças é que mantém durante até a fase adulta algum pé plano, que a gente chama de pé plano flexível, que é apenas uma variação da normalidade, não traz prejuízo funcional, né? Então, a pessoa consegue desenvolver sua vida normal. Por isso, hoje, não existe esse tratamento, a pessoa pensa que vai querer se recuperar. A preocupação com o pé, como se fosse trazer algum prejuízo funcional para a fase adulta, isso não acontece. Não acontece. E o tratamento ainda é a velha botinha ortopédica. Eu digo velha porque, olha, tem um pouco de trauma, viu, doutor Marcelo? Eu, quando era menininha, por volta dos 4 até os 7 anos de idade, usei botinha ortopédica. Menino, mas aquilo lá era uma dificuldade. Não combina com roupa nenhuma, a gente fica com vergonha. Realmente, ainda é botinha até hoje. Você falou um ponto interessante. Hoje, os estudos mostram que para o pé plano flexível, que é essa variação do normal, a botinha ortopédica não muda em nada o histórico do pé plano. Então, o que você falou é interessante, porque isso leva muitas vezes para a fase adulta
uma sensação de psicologicamente desfavorável. Causa um constrangimento, Exatamente. Eu falo muito assim para as mães no consultório. O difícil é convencer as avós que eu não vou passar uma botinha ortopédica. Porque na época das avós isso usava Todo com muita mundo usava frequência. muito, né? E hoje os estudos mostram que o histórico não dá. Isso não varia, não muda com o uso da bota. Porque Tá o pé certo. plano flexível é uma variação anatômica, não é um processo patológico. Você usando ou não, ele vai ter a sua Exatamente. readequação corporal a partir de certa Exatamente. idade. É preferível que, com a maturidade esquelética, isso vai se formar, é preferível que você faça atividades que estimulem a motricidade, vamos dizer assim, o desenvolvimento Natural, natural digamos do assim. pé, deixa a criança Do que movimentar. prenda com brincar, aquelas do que botinhas. prender, exatamente. É constrangedor, a criança passa por alterações Chega até a ser psicológicas. dolorido em alguns casos, Exatamente. né? E é oneroso, porque uma criança a cada 2 meses, já aquela botinha já está precisando de outra, e funcionalmente não vai ter melhora nenhuma. Tá certo. Já temos uma participação ao vivo. Olá, bom dia, quem fala? Bom dia, Lilian, Oi, Miriam, fala de onde? de Uberlândia. De Uberlândia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado pela sua participação. Pode fazer sua pergunta. Eu que agradeço. Então, eu tenho uma filha que ela está fazendo 3 anos. Quando ela tinha quase uns 8, 9 meses, que ela começou a andar, o pé dela, além de chato, ele era torto bem para dentro. E eu levei ela num ortopedista e ele disse que até os 3 anos poderiam voltar ao normal o pé dela. E quando eu voltei, o médico falou que não precisaria de nenhuma cirurgia. Será que, como esse mito da botinha ou a cirurgia solucionaria o problema dela? Hoje ela está com quantos anos? Ela vai fazer 3 anos. Tá certo. Olha, é uma pergunta interessante. Esse médico com certeza avaliou a criança e a avaliação do pé, no pé chato, na verdade é assim, é o último ponto que a gente chega na avaliação ortopédica. Você tem que avaliar todo o membro inferior da criança. Você tem que avaliar quadril, joelho e o pé é o último ponto que você chega. Então, muitas vezes, a rotação interna do pé se dá por uma alteração do quadril, um aumento de antiversão do quadril, que no exame físico, o médico ortopedista vai avaliar isso muito bem. Então, se ele observou que esse pé poderia ter um curso normal de melhora durante esse tempo, isso tem que ser pensado sim. Porque o membro inferior ele passa por um desenvolvimento, por alterações angulares e rotacionais da infância, que geralmente vai tendo essa conformação de maturidade esquelética. Então, essas alterações, esses desvios rotacionais, essas movimentações internas do pé podem ter outras causas que não seja só o pé plano, o pé chato. Então, geralmente isso se corrige com o tempo mesmo, é mais observação. Ok. Nós temos dúvidas também da população, nós somos as suas, olha só. O que é doença do pé chato? O pé chato, na verdade, é uma perda do arco plantar medial. O pé desaba. Isso é o termo popular do pé chato. Então, é simplesmente a perda do arco plantar medial. Mais uma participação ao vivo, é isso? Olá, bom dia, quem fala? Olá, aqui é a Fernanda, Oi, Fernanda, fala de onde? aqui de Uberlândia. De Uberlândia. Que bairro em Uberlândia, Fernanda? Morada Nova. Morada Nova, um beijão para todo mundo aí no bairro Morada Nova. Muito obrigada pela sua participação, viu, querida? Pode fazer sua pergunta. Eu queria saber se, além de usar a botinha, também em cirurgia conserta o pé chato. Ok, obrigada, ótima pergunta. Boa pergunta. O pé chato, geralmente, ele não é, como nós dizemos aqui, ele não é uma alteração com prejuízo funcional para o adulto. Então, o pé plano flexível, normal, nós geralmente não indicamos cirurgia. Indicamos cirurgia, sim, quando esse pé passa a ser doloroso, rígido, que a gente tem que pensar em outras patologias, como fusões ósseas, algumas outras complicações Quando do pé. começa a atrapalhar o caminhar da pessoa. Isso não vai acontecer tanto no pé plano, mas se ele passar a ser um pé doloroso, que realmente altera a função mesmo do indivíduo, isso pode acontecer, que são extremos, são raridades dos casos, o procedimento é realmente de correção cirúrgica e que a gente faz em situações muito especiais. O que o pé plano faz normalmente no adulto é ter um pouquinho mais de cansaço, de fadiga no pé, que não é um processo complicado, vamos dizer assim. Ok. Mais participação das ruas? Como a gente fica sabendo se tem pé chato ou não?
visivelmente dá para saber, né? Essa Sim. pessoa já nasce com o pezinho torto, né? O que vai acontecer se isso perpetua para a fase adulta, o pé fica mais esborrachado no chão. Existem vários graus disso, alguns mais perceptíveis, outros menos perceptíveis, mas você ter essa é a definição, o pé desaba e fica achatado. Uma pergunta também bastante frequente, que eu não tenho informação se é mito ou se é verdade, muitas pessoas já ouvi falando sobre isso, que a criança quando nasce pé chato é porque ficou muito espremidinho na barriga da mãe, não teve espaço para o pezinho crescer e foi crescendo para dentro. Isso é verdade, mentira ou não tem nada a ver, doutor? Existem algumas variações, sim, que podem dar em intrauterinas, por exemplo, um feto muito grande. Um feto muito grande, né? Então, isso realmente pode trazer uma restrição de espaço. Mas aí traz outras patologias que podem ser mais graves, como um pé torto congênito, né? E as mesmas alterações no quadril, como eu falei, que tem que ser todo avaliado o membro inferior da criança. Pode acontecer, mas não para o pé plano especificamente, mas sim para algumas outras alterações de quadril e pé torto congênito. Ok. Mais uma participação da rua? Acabou, diretor? Ó, quero agradecer você que está ligando, tentando participar aqui do Manhã Vitoriosas. Os nossos ramais estão explodindo aí de ligações. Muito obrigado pela participação. Nosso recepcionista, o Francisco, vai tentar anotar essas perguntas. Nós vamos passar para o doutor Marcelo, na medida do possível, ele lá irá respondê-las. Doutor Marcelo Franco, médico ortopedista, muito obrigado pelas suas informações, viu? Obrigado pela participação. O Manhã Vitoriosa vai para um rápido intervalo comercial, é bem rapidinho. No próximo bloco tem Quadro Direito. Estou te esperando.